Tá, então, 110 anos de criação do município de Porto Velho. Para a gente conhecer um pouquinho mais dessa história, a gente convidou então o professor, historiador Beto, está aqui conosco. Vai falar um pouquinho, né, professor? Seja muito bem-vindo ao Cidade Alerta. Hoje, uma data especial, inclusive, se eu ver aqui, ó, eu amo Porto Velho. Com certeza. É um amor por essa cidade, é isso? André, essa cidade é tão maravilhosa, ela é tão acolhedora. A gente costuma dizer que, enquanto São Paulo, o mundo se encontra em São Paulo, aqui em Porto Velho, o Brasil se encontra aqui em Porto Velho. Porto Velho sempre esteve aberto para todos que chegam aqui. Caldeirão cultural mesmo. A gente já pega, estava falando sobre a estrada de ferro agora há pouco, que Porto Velho, como diz o hino de Porto Velho, nasceste do calor das oficinas do Parque da Madeira Mamoré. Não tem como negar isso, né? A origem da cidade através da construção da ferrovia? A construção da ferrovia, em 1907 começa a construir a ferrovia e já começam a se formar os primeiros povoados ao redor da ferrovia Madeira Mamoré. E esses povoados, eles vão se formando, nós temos os primeiros bairros surgindo em Porto Velho, nós temos o bairro dos Barbadianos lá, o Barbadian Tour, que era um bairro, era o antigo Alto do Bode. Alto do Bode. Ali, aí surge Triângulo, surgem os primeiros bairros. A margem da estrada de ferro Madeira Mamoré, isso causa até um conflito muito grande. Nosso primeiro prefeito, Major Guapindaia, ele vai ter um conflito grandioso com a estrada de ferro Madeira Mamoré, porque precisava se formar Porto Velho, uma cidade independente do pátio da Madeira da Mamoré. Professor, a gente relembra, inclusive a gente está vendo algumas imagens aqui da cidade de Porto Velho, mas a estrada de ferro, o complexo, hoje em dia é nosso patrimônio maior, vamos dizer assim, mas ela serviu durante muitos anos fazendo esse ponto, né? Essa questão econômica da região, nessa região do estado, em especial de Porto Velho, a Guajará-Mirim com a Bolívia, né? Funcionou e funcionou esse desenvolvimento também. Hoje, um dos maiores patrimônios que nós temos é o Rio Madeira. Eu costumo dizer que o Rio Madeira é o nosso maior patrimônio mesmo, é o Rio Madeira. E ele era navegado pelos bolivianos e foi quando a Bolívia, em acordo com o governo brasileiro, decidiu construir a estrada de ferro Madeira Mamoré. Era recurso boliviano, financiado pelo capital inglês, ela tenta ainda no século XIX construir, não consegue, ela tenta 3 vezes. A Public Works, uma empresa inglesa, veio, a Piticolis, uma empresa norte-americana, veio, não consegue, eles abandonam. E aí depois nós temos a fase de construção que é de responsabilidade do Brasil, pelo tratado que foi firmado devido à Guerra do Acre. Aí o Brasil começa a construir a estrada de ferro aqui, em 1907, e começa a surgir Porto Velho, e aí ela se torna o principal elo de, vamos dizer, o embrião do surgimento dessa cidade maravilhosa, Porto Velho, que agora, ela começa 7, termina em 12, e Porto Velho é criado em 1914, dia 2 de outubro de 1914. Professor, e qual é a importância da gente estar sempre lutando e preservando o nosso patrimônio? Olha, a questão patrimonial, e não é só patrimônio material, nós temos o patrimônio material e imaterial aqui em Porto Velho, que engloba todo o patrimônio cultural. Quem preserva o patrimônio tem memória. E o povo sem memória é um povo sem história. E se nós não tivermos história, nós não seremos povo, seremos bando. Então, é por isso que é importante nós estarmos sempre preservando aquilo de mais sagrado que nós temos, que é o nosso patrimônio. A estrada de ferro Madeira Mamoré, as 3 caixas d'água, o pôr do sol do Rio Madeira, o próprio Rio Madeira, a flor do maracujá, que é o nosso patrimônio imaterial, as danças típicas. Rondônia é um caldeirão de cultura, de culinária diversidade. Também, né? Culinária, a nossa culinária é um dos maiores patrimônios. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos, quando eu estou em aula de campo, que eu digo, vocês irão aprender através dos sentidos agora. Vocês irão ver, ouvir, sentir o cheiro e sentir o paladar quando a gente toma aquele café regional lá no Mercado Cultural. Então, você sentindo Porto Velho pelos sentidos, quando você pega no trem, é totalmente diferente de você olhar uma foto do trem. Que legal, né? E o senhor teve a oportunidade de fazer um passeio no trem? Sim, cheguei aqui, eu chego aqui em 95, eu nasci em Humaitá. Humaitá, que Porto Velho já foi distrito de Humaitá. Uma irmã de Humaitá, Porto Velho, tinha um cordão umbilical muito forte. E eu venho para cá e naquela época ainda fazia até Santo Antônio. E eu
participei desse passeio maravilhoso. Sentiu essa emoção? Senti essa emoção. Que legal. Nessa data, então, hoje, completando 110 anos, uma cidade relativamente nova, com muitos desafios ainda pela frente, mas desejando sempre parabéns e o melhor para a nossa cidade. Olha, eu costumo dizer que não existe cidade melhor para morar do que Porto Velho. Porto Velho foi muito acolhedora. E Porto Velho é uma cidade que você sai da 7 de setembro, lá da beira do rio, e vai até o bairro numa linha reta. Porto Velho é uma cidade que ela teve um pouco de planejamento, não é aquela coisa que você entra numa rua, sai na outra. E Porto Velho, ela tem uma estrutura muito grande para crescer. Crescer com esse povo maravilhoso, esse povo que está aí, esse povo que foram formados, a gente não pode esquecer dos seringueiros, porque o ouro branco da Amazônia que traz todos esses empreendimentos para cá, traz a estrada de ferro, traz as linhas telegráficas com Rondon, faz Manaus, Belém. Então, o ouro branco que foi o grande atrativo para esse povo aqui. E hoje nós estamos com esse povo, seringueiros, garimpeiros, ribeirinhos, povos originários, os indígenas nossos, que tanto sofreram com a estrada de ferro Madeira Mamoré, e esse povo que se miscigenou. Hoje, Porto Velho tem várias caras. Tem várias caras devido a essa miscigenação de tantos povos. E esses dias eu estava no cemitério da Candelária e eu dizia que poderia ser erguida uma bandeira da ONU. Porque lá no cemitério da Candelária, nós temos mais de 20 nacionalidades enterradas e que viraram floresta. E ajudaram o desenvolvimento da nossa cidade. Essas pessoas que vieram para cá trabalhar na construção também, né? Professor, gostaria que o senhor deixasse, então, os parabéns à nossa querida Porto Velho, que completa, então, hoje 110 anos. Parabéns a essa cidade que acolheu e acolhe muitas pessoas. Não é à toa que nós estamos com essa camisa aqui, Eu Amo Porto Velho, e falar amar Porto Velho é falar de parabenizar essa cidade maravilhosa, essa cidade acolhedora, essa cidade humana, essa cidade que ela tem todos os ares, aonde você tem culinária, você tem história, você tem cultura. Então, parabéns Porto Velho e parabéns para os porto-velhenses que aqui moram. Professor, obrigado pela sua presença, viu? Vou convidar o senhor outras vezes aqui para estar conversando conosco e trazendo sempre informações, falando um pouquinho da nossa cidade. Fico à disposição e muito obrigado, viu, André? Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Uma excelente noite para o senhor.